Bom dia, bom dia. Vamos lá, vamos começar plantão Avante Meu Tricolor desta quinta-feira, dia 18. Rapaziada, como era de se esperar, o bicho pegou, né? Torcida organizada tentou invadir a reunião do Conselho Deliberativo para aprovação do projeto orçamentário de 2026, forçando assim o presidente do órgão, ontem Ares de Abreu, a encerrar mais cedo o encontro dos conselheiros que estavam presentes ontem lá no Morumbi. Casares, pressionado, foi cobrado por conselheiros de oposição, teve pedido a sua renúncia e foi chamado na cara, na lata, de o pior presidente da história do clube tricolor. Pensa que acabou? Não acabou não. Projeto de orçamento do São Paulo, que está lá sendo em votação ainda até o final da tarde, de modo virtual, de modo online, tem algumas polêmicas. A maior delas, claro, a festa junina, que demanda muito dinheiro e projeta recurso de menos. Esse é o São Paulo que não dá um dia de paz. E o futebol no meio disso tudo? Como é que fica? Como é que fica que não vai? Não tem jeito. Negociações estão meio que congeladas diante de todas as polêmicas que envolvem o clube do Morumbi. Essa e outras você vai ficar sabendo tudo aqui no plantão Avante Meu Tricolor desta quinta-feira. Vem com a gente. Então tá, né? Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país. Você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigo e amiga, torcedor, torcedora do São Paulo. Este é o Avante Meu Tricolor. Meu nome é Rafael Emiliano. Fique à vontade, a casa é sua. Seja muito bem-vindo. Vamos falar então todos os bastidores da apimentada, né? Bom termo, né? Da apimentada reunião do Conselho Deliberativo, como já era previsto, dado todos os escândalos que vem se acumulando no São Paulo desde o início, aí, desde o fim da temporada e do início desse mercado de transferências. O Casares não tem sossego, todo dia é uma má novidade para o presidente São Paulino. E claro, o encontro dos conselheiros não poderia deixar de ser diferente, com mais momentos de cobrança de torcedor, cobrança de oposição e temas polêmicos, mais polêmicas vindo à tona, tá certo? Mas primeiro, você sabe, eu tenho que pedir para você visite nossa cozinha primeiramente na descrição do vídeo estão os links das nossas redes sociais. Entre aí e passa a seguir a gente aí no Facebook, no Twitter, pode seguir no meu também, no nosso Instagram, novo Instagram, né? Já que o velho foi de base, desviveu, foi tirado do ar, então estamos com um Instagram novo aí. Siga o Avante Meu Tricolor, também tem o link do nosso canal de WhatsApp para você ficar sendo atualizado em tempo real com as notícias mais quentes lá que envolvem o tricolor, sobre o tricolor. Então, tá tudo aqui na descrição. Entre aí, fique à vontade, visite nossa cozinha. Também tenho que pedir para que você deixe o seu like aí, se inscreva no canal e o mais importante, compartilhe esse vídeo com toda a sua coletividade São Paulina. Tá inscrito? Então ative o sininho para receber as notificações. Propague a palavra do Avante Meu Tricolor e ajude a gente a ser mais difundido e propagado nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube. Se estiver vendo no Facebook, deixa o likeão aí também. Ajuda a gente, cara, ajuda a gente, tá bom? Se você quiser e se você puder, vou pedir para que você pense com carinho na possibilidade de ajudar financeiramente o projeto de jornalismo independente do Avante Meu Tricolor. Vire membro do canal, hein? Você ganha o direito de entrar no nosso grupo de WhatsApp dos Avante Lovers e também tem a opção aí de doação recorrente, né? QR Code na tela para você apontar o seu celular e fazer a sua doação e também pelo botão Amei aqui embaixo. Qualquer quantia é muito bem-vinda, ajude o jornalismo independente a respirar. A gente que é tão judiado e castigado aí, inclusive pelo próprio
São Paulo e pelos próprios colegas de imprensa. Tá certo? Ai, 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 ai. Pegou fogo, né? Pegou fogo. Em primeiro lugar, queria gostaria de agradecer aí a massa de torcedores são paulinos que passou a me seguir por conta das informações, né? Muita coisa eu já antecipei lá no meu Twitter, lá na minha rede social do Trump, né? Já falei bastante lá, dando uma atualizaçãozinha para vocês aí do que aconteceu lá, meio que em tempo real, lá no São Paulo, lá no Morumbi ontem. E claro, não poderia deixar de ser diferente, a profecia se fez como previsto e Júlio Casares teve um dia de cão, né? Ele que na quarta-feira, dia 17, foi protagonista aí de uma reunião com seus partidários, né, contando com a presença da Mara Casares, contando com a presença do Douglas Schwartzman, os dois envolvidos aí no escândalo do camarote. Vamos aqui, aqui a gente sempre dá crédito, o escândalo do camarote, esse denunciado pelo Globo Esporte, você sabe da história já tá careca de saber, né? Sem trocadilhos com o Jack aí, que também sofre de falta capilar na cabeça, né? Tem ausências capilares na cabeça, mas os dois foram flagrados negociando um camarote que seria de uso exclusivo do São Paulo Futebol Clube pro show da Shakira lá em março. E diante disso pediram afastamento dos seus cargos e a reunião de ontem, basicamente o Casares e o ontem encaminharam o caso para o Comitê de Ética do Conselho Deliberativo. No vídeo de ontem, a gente já disse que vai terminar em pizza. Dos 5 membros lá do tal Comitê de Ética, 3 são do mesmo grupo político da Mara e do Schwartzman, o que por si só já dá para eles ampla maioria de votos, então as punições, não esperem punições tão severas. A Mara, inclusive, ou participou aí de um evento, né, social lá, protagonizado pelo Dedé do Social, diretor do Social, de entrega de donativos para instituições de caridade, como se nada tivesse acontecido. E a gravação, pelo que a gente apurou, é sim da quarta-feira, dia 17, então, ou seja, ela continua circulando pelo clube, ela continua sendo tratada ali pelos pares do Casares como uma diretora, como uma pessoa influente, é a conselheira mais votada. Ontem, pelo menos, ela teve o simancol de não comparecer à reunião do conselho, até porque se tivesse aparecido, ia sofrer bastante, porque já tem as imagens aqui no nosso canal, rodando a internet aí, a torcida independente, a principal e maior organizada do São Paulo, esteve ontem lá no portão de entrada para o Salão Nobre, né, onde foi realizada a abertura aí do encontro, né, da reunião para votação do projeto orçamentário para 2026 e o bicho pegou, né? Polícia Militar foi chamada, foi algo que não estava planejado, surgiu organicamente, né? Tanto é que informação do Avante Meu Tricolor que a gente deu em primeira mão lá no meu Twitter, o Casares reclamou que as lideranças da organizada não o avisaram com antecedência. Passado um tempo em que a notícia se espalhou de que tinha membros da Independente lá na porta, no portão de entrada do Salão Nobre, querendo invadir. Alguns deles conseguiram, não chegaram aí até o salão, porque foram impedidos pela segurança do clube, mas estavam bem insatisfeitos, gritando palavras de ordem que você já conhece, aí dentro só tem ladrão e outras que contêm palavrão, e nós não vamos mais falar palavrões nesse canal, né? O vídeo tá aí, só vocês assistirem. É, o Casares, puxa-sacos do Casares, vamos dizer, chamá-los dessa maneira, porque é o que eles são de fato, e essas pessoas não merecem nem ter os nomes citados, foram lá e pediram para que fosse filmado, para que as pessoas que estivessem na porta fossem identificadas. Para o azar deles, quem estava lá capitaneando o protesto era justamente o Baby, talvez a principal figura da torcida independente hoje, uma figura que se tornou notória entre os torcedores são paulinos, né? E que Henrique Gomes, né, já foi presidente da Independente, hoje não é mais, e o Paloma, o atual presidente da Independente, né, ganhou notoriedade aí quando acabou preso na Colômbia esse ano, né? Foi esse ano? Foi esse ano.
por bater ali, arranjar confusão e agredir torcedores do Atlético Nacional que estavam tentando invadir o lado onde estava a torcida São Paulina no estádio lá na Colômbia, né, num confronto entre os clubes pela Copa Libertadores. O Paloma, ele é o presidente atual da Independente. Muita gente classifica o Baby como presidente, mas não, o Baby ele só é essa figura de liderança, essa figura notória dentro da torcida. E os dois estavam lá e, enfim, tem um vídeo muito categórico que está aqui no nosso canal e que já foi devidamente copiado aí por alguns coleguinhas sem dar créditos, né? Onde mostra exatamente o momento em que o Baby grita para um camaradinho ali, um Enzo, que estava segurando o celular. Desculpa você que chama Enzo, mas é apelido, né? Pegou, né, cara? É, e ele grita ali pro cara, né? Olha, pode avisar que somos nós que estamos aqui, tá? Não precisa filmar, não. É eu que tô aqui. Não precisa filmar, não, sou eu. O Baby, ele é sócio do São Paulo. O Paloma é sócio do São Paulo. É, eu duvido muito que as pessoas lá do São Paulo, internas do clube, vão querer abrir qualquer tipo de sindicância para puni-lo. O Baby que a gente sempre bate aqui. Das eleições de 2026, programados para o final do ano, mas que podem ser antecipadas, a gente deu essa informação aqui. Ele é um nome de peso para concorrer ao Conselho Deliberativo, tá? Então, teoricamente, estaria sujeito a punições, por mais que tenha sido uma manifestação pacífica, tá? Ninguém foi agredido, aconteceu nada, não quebraram patrimônio, né? Aquele clichê quando envolve torcida organizada, não trabalha, bando de vagabundo. Não. A coisa foi ordeira, né? Tanto é que a polícia ficou ali só olhando, só de fato, e o Outen Aires saiu ali para conversar, para tentar acalmar os ânimos, ouviu as reivindicações da Independente, dos seus líderes. Vamos lá, as três principais delas seria, eu digo seria porque ninguém da Independente confirma, isso são informações que partilham de dentro do próprio São Paulo, né? Eles apoiam o projeto de separação do futebol do clube social, projeto esse que todo mundo sabe, o Casares falou que vai colocar em votação essa mudança estatutária na reunião lá com os seus asseclas na quarta-feira, e pedem a expulsão imediata de Mara Casares e Douglas Shortman do quadro de sócios do São Paulo Futebol Clube, tá? Também aproveitando que estão falando em mudanças estatutárias aí para facilitação de uma entrada de uma SAF, o Baby reitera, é uma reivindicação antiga ali do Baby, da própria torcida, de que sócios torcedores tenham direito a voto dentro do São Paulo e que a eleição para presidente se torne direta, sem ser da forma como ainda é feita no São Paulo, onde os sócios votam para conselheiro e os conselheiros votam para presidente. Realmente é um processo eleitoral defasado, retrógrado, elitista, de certa maneira, né? Então, é uma reivindicação até que justa da torcida independente, por mais que nós aqui sabemos o que tem por trás. É para facilitar realmente, de fato, a eleição de integrantes da Independente a cargos de poder dentro da hierarquia, dentro da cadeia ali do poder de São Paulino, tá certo? Então vamos lá. Isso que apareceu a parte da Independente. E o Casares, muita gente perguntando, né? Bem, não poderia deixar de ser diferente, né? O Casares tão logo soube, né? Que os organizados estavam lá. Primeiro ele reclamou, né? Mais de uma fonte me evidenciou isso. Nossa, a língua tá travando aqui, né? Um jump cut aqui, né? Porque você sabe, né? Tá calor em São Paulo, aí chove, aí fez frio. Adivinha o que aparece? Ela, sinusite, nossa boa e velha amiga, essa doença que eu não desejo nem pro meu pior inimigo, tá? É horrível sinusite, cara. Vamos lá, o Casares, ele reclamou que não foi avisado com antecedência, de que ele talvez ele até permitisse, teve esse papo, talvez eu até permita a entrada de um ou outro. Mentira, não ia permitir, né? Ele sabe que a batata dele tá bem quente, o clima de satisfação tá muito alto, ele não ia correr esse risco. Mas o fato é que tão logo apareceu, né, essa informação, o Casares ele se cercou de seguranças ali do São Paulo, foi para o seu gabinete e o seu gabinete tem uma saída exclusiva lá para o estacionamento, já pegou o carro, já se mandou, não ia ficar ali
dando bobeira, não ia ficar ali dando mole para sofrer algum tipo de agressão, também não ia lá falar com os dirigentes, com os líderes da torcida organizada, né? Se mandou, escafedeu-se. E olha, eu vi muita gente falando, pô, o Casares foi covarde, o Casares... Foi uma noite difícil para o presidente. Foi uma noite difícil para o presidente porque ele foi cobrado. Ele foi cobrado da tribuna, né? O Alexandre Médicis, né? Para quem não lembra do Alexandre Médicis, para quem não associa o nome à pessoa, foi diretor de futebol na gestão Carlos Augusto Barros de Silva, Leco, em 2016. O Alexandre Médicis, por exemplo, ele foi uma figura meio ofuscada pelo senhor Alexandre Pássaro, né? Ou, vírgula, ou incompetente, né? O Alexandre Pássaro é um diretor de futebol incompetente, né? Podemos cravar isso, né? Mas na época em que ele assumiu, foi ele quem deu a ordem para o Pássaro ir lá para Portugal comprar o zagueiro Michael em 2016, antes do duelo. Veja só, contra o Atlético Nacional. Vai e volta o Atlético Nacional nesse vídeo, né? Que coisa, né? Lá na Angico, a semifinal da Liberta de 2016. Foi ordem dele, ele deu a ordem para o Pássaro gastar o dinheiro que fosse necessário para o Michael, que estava emprestado para o São Paulo, ser contratado, e com isso ele ganhou uma certa notoriedade na época, mas logo foi ofuscado ali pelo senhor Alexandre Pássaro, e muito mais ofuscado ainda quando o Leco decide empossar o Raí como um dos homens fortes do futebol ali. Foi quando basicamente acaba a carreira, a passagem de Alexandre Médicis pelo futebol do tricolor, né? Ontem, ele ganhou de novo os holofotes, né? Porque a notícia se espalhou rapidamente, também confirmada por várias fontes com quem eu conversei ao longo da noite de quarta-feira. Aliás, com todo respeito, eu perdi boa parte da final da Copa do Brasil apurando tudo isso aqui que eu tô falando para vocês. E justo, o ofício vem sempre primeiro, né? Do que a gente vê secar o rival Corinthians. Mas o fato é que o Médicis foi à tribuna e apontou o dedo para o Casares. Não foi é, um tom bélico, como vocês, São Paulinos, devem ter acompanhado aí, o que aconteceu no rival Palmeiras, onde um conselheiro também foi lá e xingou a Leila. Falou, não, foi uma coisa, um tom de protesto, realmente, onde ele chamou o Casares de incompetente, pediu realmente a renúncia do mandatário São Paulino e o classificou como o pior presidente da história. O Casares ouviu tudo quieto. Tá? O Casares ouviu tudo quieto, ouviu ali em silêncio. Alguns partidários seus, alguns puxa-sacos, vamos de novo usar esse termo, que eu sei que é chulo, mas acho que classifica perfeitamente, queriam um bate-boca, queriam ir para cima do Médicis, provocar um bate-boca e tal. Ele conteve a galera, disse que, aí duas fontes me confirmaram, ele disse que ali era um espaço democrático realmente para todo mundo se manifestar, e desde que não houvesse desrespeito, tudo bem, ele não ia rebater, era questão de opinião. Os oposicionistas que estavam on fire, né? A maioria dos presentes, porque, caso você não saiba, a votação do São Paulo no Conselho Deliberativo, ela começou ontem, mas ela só vai terminar às 18 horas. Então, quer dizer, ela é mista. Você pode ir lá pessoalmente, ou você fica de casa e vota virtualmente, né? Tem essa brecha aí, né? E a maioria dos presentes ontem lá eram oposicionistas. Então, Flávio Marques e Fábio Machado, por exemplo, Flávio Marques, notório aí, já também conhecidíssimo, né? Circula por vários e vários aí podcasts são paulinos, né? Já é uma figura conhecida da torcida, um cara entendedor de finanças, tal. Eles aproveitaram o espaço da tribuna. Primeiro, é importante a gente lembrar, foi cobrado que a reunião tivesse transmissão ao vivo, algo que é promessa de campanha do Casares e do Ontem lá em 2021, não foi cumprido. Ontem, os oposicionistas quiseram fazer uma transmissão ao vivo e foram barrados pelo próprio Ontem. O Ontem não permitiu que houvesse qualquer tipo de transmissão ao vivo do que ali tivesse sendo discutido. Né? A falta de transparência tremenda. Porque quem não deve, não teme. Mas, de qualquer forma, os oposicionistas respeitaram a imposição do presidente do Conselho Deliberativo e nem sequer, talvez, imagens a gente vai ter das coisas que eu estou falando aqui, porque, de fato, todo mundo respeitou e manteve os celulares no bolso, tá? No que diz respeito a gravar, né? Gravar áudio, gravar vídeo, né? Então, talvez isso daí não vaze. Pelo menos com quem eu conversei até agora, até amanhã,
desta quinta-feira, ninguém tinha imagens disso. Mas o fato é que o Flávio Marques, aí, o Fábio Machado, é, atacaram o planejamento orçamentário do São Paulo. A gente trouxe os números lá no Avante Meu Tricolor, entre lá, www.avantemeutricolor.com.br, mas de uma maneira bem sucinta, claro, né? O São Paulo projeta aí quase mais, aliás, perdão, 180 milhões de reais em venda de jogadores pro ano que vem, para fechar no azul. E o superávit é pequeno, né? 37,9 milhões de reais é o planejado pelo São Paulo para ter o seu. Dar outra pausa aqui, porque, olha, você viu que eu tava espirrando, né? Fui falando e quase ficou espirro, né? Pausei porque eu acho falta de educação espirrar na frente das pessoas. Então, o São Paulo projetou aí 37,9 milhões de superávit, né? É pouco, é modesto, né? Vamos ser sinceros, né? Com uma receita total aí de 931,8 milhões de arrecadação. Tá? As despesas eu nem anotei aqui, né? Então faça as contas aí, né? Para você chegar aí nesse número de 37,9 milhões. Mas o fato é que o número também é baixo, né? O número também é modesto, né? Basicamente, São Paulo aposta em venda de jogadores e receitas com Morumbi, seja bilheteria, seja camarote. Camarote, né? Desculpa, né? Agora a gente dá risada. Né? Seja camarote, seja show, enfim, seja locação, como são as únicas grandes fontes de receita. Programa de sócio-torcedor, esquece. Né? São Paulo não consegue trabalhar direito seu programa de sócio-torcedor, não consegue trabalhar direito seu marketing. Né? Que durante muito tempo foi, nossa, que ótimo trabalho. Não é, trabalho merreca, né? Só para você ter uma ideia, o rival Palmeiras, né, que votou o seu orçamento na terça-feira, até mencionei aqui que teve treta lá também, né, de oposicionista com a Leila Pereira, né, projetou uma receita de 2,3 bilhões de reais. Então, o que o São Paulo projetou de receita é menos da metade do que o Palmeiras projetou. É um absurdo isso, né? O Corinthians ainda, os números ainda não foram votados, o clube espera a final da Copa do Brasil, mas a projeção do Corinthians é de 2,5 bilhões de arrecadação. Então, eu que sou um filho dos anos 80, tá? Eu nasci em 85, né? Se você voltar lá pro Rafaelzinho do passado e dizer que Palmeiras e Corinthians projetam arrecadações maiores do que o São Paulo, eu daria risada. E acredito que grande parte de vocês também. Mas é a realidade atual. A incompetência que comanda o São Paulo, a incompetência que afunda o São Paulo. Há 10 anos, completou-se mais de 10 anos, né? 11 anos de incompetência na gestão do São Paulo, transformou o São Paulo com uma arrecadação irrisória, menor do que a dos dois principais rivais. Né? Só falta daqui a pouco São Paulo ter ganhos de estádio menores que o Santos. Né? Vamos ser sinceros aqui. Né? É uma vergonha, é uma incapacidade, é um bando de incompetente, realmente. Né? Mas assim, os oposicionistas lá, o Fábio Machado e o Flávio Marques, chamaram a atenção para o que pode ser um novo escândalo aí dentro do São Paulo. São Paulo que não tem um dia de paz. Né? Chamou a atenção os números da festa junina do São Paulo. Sim, festa junina. Né? Festa junina, que todo ano o São Paulo faz lá, contratando um artista de nome, e que o São Paulo auto-intitula como a maior festa junina de clubes da capital paulista. Né? Pois bem, ela está lá na previsão orçamentária para o ano que vem, e o custo dela está estimado aí em 3,5 milhões, tá? 3,5 milhões para fazer uma festa junina. O problema é que a receita proveniente dela é de 480 mil só. Então, o que São Paulo projeta gastar com sua festança aí para sócios, é, não tem nem metade, eu diria que não tem nem 30% dos custos cobertos pelo que vai arrecadar, pelo que o evento vai arrecadar. É uma vergonha, é uma balbúrdia, né, cara? É realmente zombar da nossa cara, né? É zombar da nossa cara, da nossa inteligência, enfim. Os oposicionistas vão usar isso para bater pesado no Casares. A gente já trouxe aqui
a informação de que o escândalo do camarote foi entregue lá no Ministério Público por conselheiros de oposição, e esse projeto orçamentário, justamente esse detalhe da festa junina, também é mais um item que vai lá engordar um inquérito da promotoria paulista que investiga as coisas do São Paulo, investiga a denúncia de gestão temerária lá dentro do São Paulo. Não tem mais nada para falar, né, cara? É realmente assim uma politicamente falando, você já sabe minha opinião, eu acho que a gestão Casares acabou. Moralmente, veio a pá de terra na segunda-feira. O Casares vai se ver em maus lençóis. Existe um consenso do bloco oposicionista, que hoje é unido, né? Eram vários grupos e agora todos eles fazem parte de um só, liderados muito aí pelo Marco Aurélio Cunha, né? É um nome que ganhou força, né? Já disse que vai votar contra esse projeto orçamentário. Já se manifestou dizendo que eles vão votar unidos ali, todos eles, contra isso. E esse voto deve ganhar aí alguns cardeais, né? E alguns ex-aliados do Casares. Eu não falei nomes, né? Todo mundo fala do Carlos Belmonte, eu não, e do grupo Legião dele, né? O grupo Legião do Carlos Belmonte que endossou o coro pedindo punições a Mara Casares e Douglas Schwartzman, mas tudo leva a crer que alguns integrantes do grupo Legião também vão votar contra esse orçamento de Júlio Casares para 2026. Lembrando que se o presidente tiver recusado essa proposta orçamentária para 2026, vai ser nada mais nada menos que a quarta derrota consecutiva dele no Conselho Deliberativo. Ele que perdeu o FIP de Cotia, ele que perdeu o patrocínio da Magno e ele também que perdeu mudanças ali da forma como o dinheiro do FIDIC seria gasto, um projeto lá. A única coisa que ele conseguiu aprovar recentemente foram os empréstimos bancários, mas esses já estavam dentro do planejamento, do orçamento para 2025, e aí, claro, não tem como você rejeitar isso se já estava orçado, né? Então, dessa o Casares teve vitórias, mas em passos significativos da política interna do São Paulo, como o próprio patrocínio da Magno, do Grupo Magno, a adoção do SPFC Bank, o FIP de Cotia, né, o que seria a SAF de Cotia, todos eles foram, alguns deles nem sequer foram para a votação, porque o presidente sabia que não ia passar. E agora o projeto orçamentário corre o grande risco de ser rejeitado pelo órgão onde até junho ele dominava completo e absolutamente. O jogo parece que virou, né mesmo? Ai, 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 vamos lá. Vamos falar agora de futebol profissional. Vocês querem saber de contratações, de novidades, dos reforços. Tudo deu uma travada, né? A negociação com o Botafogo travou porque o Carlinho Ancelotti lá, o David Ancelotti, filho do técnico da seleção brasileira, caiu no Botafogo ontem, né? Não quis ficar, não houve um consenso para sua permanência. E as negociações lá, o Botafogo pediu para dar uma segurada. Por mais que o Botafogo tenha formalizado a proposta oficial pelo Ferrarese e o Ferrarese tenha aceitado e a coisa está encaminhada para o Ferrarese se tornar reforço do Botafogo. Mas o que pega mesmo é o Pablo Maia, a questão do Pablo Maia, onde o São Paulo pediu troca de jogadores em troca de jogadores em troca, desculpa, isso aí a redundância, né? Por conta do volante revelado em Cotia, era esse assunto que está na moda e assim os empresários empresários do Botafogo não, perdão, os empresários do Pablo Maia meio que sinalizaram que não querem liberar o jogador para o Botafogo, né? Estão falando aí que tem propostas de outros times da Série A muito mais vantajosas e que eles vão levar para São Paulo. O problema dos empresários do Pablo Maia é que eles nunca aparecem com essas propostas, né? Tá aí, diz que tem Turquia, diz que tem Rússia, diz que tem Alemanha e nada foi apresentado para o São Paulo até agora. É uma situação que está causando aí um desgaste entre o Rui Costa, o gerente de futebol do São Paulo, e os empresários do Pablo Maia. Mas vamos ver como é que vai terminar essa novela, vamos seguir tudo de perto aí também, né? Tem a questão do Brenner, que está todo dia aparecendo notícias novas, ninguém sabe ao certo, o São Paulo segue negando, e o São Paulo está passando por contra esses problemas de bastidores aí,
muitas negociações estão sendo congeladas. O Danielzinho não assinou contrato realmente até agora com o São Paulo por conta disso, né? A coisa deve dar uma andada aí realmente só na semana que vem, na semana do Natal. Desculpa. E aí, trazer esses presentes pro torcedor São Paulino, né? Tá certo? Rapaziada, beijo do gordo. A gente volta a qualquer momento com mais informações. Tá aí tudo que aconteceu na reunião para vocês. Realmente a chapa esquentou. O Casares perdendo cada vez mais apoio. Se o Casares perdeu de fato a torcida organizada, a coisa 2026 dele vai ser bem tenebroso e bem ruim, tá bom? Deixa o like aí, tá? Não lembra de deixar o like aí. Deixa os comentários também, o que você acha disso tudo. Sua participação aqui é muito importante. Tchau!